Paz do Senhor, igreja, amém? Motivo de alegria estar podendo compartilhar essa palavra para a meditação da vida dos irmãos. O presbítero me passou essa responsabilidade nessa noite. Eu vou estar trazendo uma palavra aqui para a edificação da vida dos irmãos. E antes mesmo de estar entrando na palavra, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Amor e Fé. Aqui nesse espaço, geralmente posta vídeos da palavra, a gente posta a palavra da noite toda quarta-feira e toda sexta-feira. Geralmente, quarta-feira e às sextas-feiras tem os cultos presenciais na igreja. Quarta-feira, no caso hoje, culto de cura e libertação, e sexta-feira de casais e família. E domingo tem a live aqui no canal no YouTube e também o culto presencial, né? O culto de louvor e adoração, né? Então, faça a sua inscrição, deixa a curtida após assistir esse vídeo. Manda essa palavra aqui quando você acabar de assistir para um amigo, para um familiar, para aquela pessoa que você sabe que esteja precisando de uma palavra, um renovo espiritual, sabe? Pega uma palavra aqui do canal do YouTube, uma palavra que a pastora ministrou, que o presbítero ministrou, ou uma palavra que a missionária ministrou, e manda para um amigo, manda uma pessoa que está precisando. Ajude esse canal a alcançar outras vidas, né? Ajude esse canal a alcançar outras pessoas que estejam precisando, pessoas que estejam fracas na fé. E a palavra que eu vou estar compartilhando com os irmãos nessa noite é em Neemias. Neemias capítulo 3. Então, primeiramente, Neemias capítulo 1. Amém, irmãos? Soberano Deus eterno, Pai, louvado e glorificado, engrandecido, exaltado é teu santo nome. Pai querido, Pai amado, te peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, Pai, falados, pensado e praticado. Te entrego essa noite nas suas santas e poderosas mãos, te entrego essa palavra da noite, Pai. Que essa palavra, Pai, venha um conto de vidas, Pai. Que não venha ser eu falando, mas o seu Espírito, Pai. Seu Espírito venha nos inundar nessa noite, Pai. Que o seu Espírito, Pai, através dessa palavra, Pai, do Evangelho, venha alcançar vidas, Pai. Todas as pessoas que vão estar assistindo essa mensagem, Pai. Toma essa palavra nas suas santas e poderosas mãos, meu Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos Neemias capítulo 1. Vai dizer assim. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando aos Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. E aqui vai contar inicialmente, né, a história de Neemias, né? Um cara que chega numa situação para mudar totalmente o ambiente, né? Um cara que poderia muito bem não se importar com a situação aqui descrita, né? Digamos que o que estava acontecendo na cidade, né? Cidade em ruínas e chamas, e ele simplesmente se importa com tudo isso, né? E primeiramente quando eu comecei esses dias a meditar nesse livro de Neemias, eu pude fazer algumas reflexões nessa palavra, né? Porque quantas situações às vezes vivenciamos dessa maneira. Muitas das vezes estamos num momento bom na nossa vida, tá praticamente tudo bem, tudo estável, tudo fluindo, né? E às vezes tem pessoas próximas a gente com situações terríveis, assustadoras. E muitas vezes a gente não tem essa compaixão, a gente não tem esse afeto de ir lá ver o que o irmão está precisando, ver no que a nossa vida pode ser útil, pode ajudar essa pessoa, né? Neemias, nessa situação, ele consegue enxergar tudo isso, né? E ele vai descrever, digamos que tudo que estava acontecendo um pouco mais adiante, quando ele vai conversar com o rei, pede permissão ao rei para ir à cidade, e quando ele chega nessa cidade, ele faz simplesmente uma reconstrução, né? Uma palavra muito linda que tocou muito ao meu coração, né? De uns dias para cá eu tenho meditado. É uma passagem em si, né? O livro de Neemias, que semanas atrás foi estudado na EBD, né? EBD dos jovens na igreja. Os jovens que frequentam a igreja, que acompanham os vídeos desse canal, sabem bem como que foi essa lição, né? O estudo.
E dias depois, né, de a gente ter estudado essa lição na EBD, né, me senti no coração, né, de meditar nesse livro de Neemias, né. E é uma história muito linda, sabe? Uma história muito linda de um cara que simplesmente mudou toda uma situação, né. Ele vai, primeiramente, eu li os irmãos esse versículo e vai dizer um pouco mais adiante no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E olha que lindo, né? Que, no caso, Neemias tem essa consciência, né? Quando ele sabe o que está acontecendo na cidade que foram sepultados seus pais, né? Como eu disse no início, ele não poderia ter se importado com essa situação, né? Mas ele clama ao Senhor, bola, digamos que estratégias, conversa com o rei e chega na cidade, né? E vai dizer um pouco mais adiante, versículos seguintes a essa história, que ele vai dizer no versículo 11: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com um dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. E aqui já vai dizer, já entra uma pessoa em si na história, né? Porque o destaque dessa mensagem, dessa breve mensagem que eu vou deixar com os irmãos, está na verdade no capítulo 3, né? No capítulo 3 é onde tudo começa, digamos que a situação em si começa a deslanchar, né? Quando ele chega na cidade, quando ele reúne as pessoas. E aí vem, digamos que o mais incrível em tudo isso, né? Consigo até destacar aqui um pouco antes de chegar no capítulo 3, que eu citei aqui com os irmãos, que vai dizer assim, no versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. E aí já começa a parte, digamos que, magnífica nisso tudo, né? Porque Neemias, assim, com suas palavras, com o que ele conversou com o rei, com a sua intimidade com o Senhor, consegue convencer já essas pessoas a essa reconstrução do muro, né? Uma cidade que estava totalmente destruída, acabada. Chega esse cara para fazer, digamos que, essa revolução, né? Esse cara que simplesmente se importou com a situação, quando soube o que estava acontecendo, simplesmente chega para realizar essa mudança. E o mais lindo disso tudo é no capítulo 3, né? Quando Neemias consegue fazer a distribuição dos trabalhos, né? E o que eu acho lindo aqui, né? Porque esse capítulo 3 aqui específico de Neemias, eu consigo enxergar que é algo que a igreja, a Batista Amor e Fé, hoje em dia está vivendo. Novos tempos. Tempos que a gente precisa da ajuda das pessoas, a gente precisa da ajuda de todos. Um só corpo, uma só unidade, todo mundo junto, unido, em comunhão, um ajudando o outro. É o que tem acontecido. Aqui nessa história é perfeita porque são tantas pessoas e Neemias consegue distribuir pouco a pouco assim para cada um. Eu não vou ler todos os versículos, né, porque são muitos versículos, mas vai dizer o nome de cada pessoa, o que cada pessoa está fazendo, né? E a gente vê como é que é importante a gente, numa situação, né, digamos que numa revolução, em algo novo, numa história ou num momento assim, seja você no trabalho, na sua igreja, como é importante você ter, digamos que, o apoio das pessoas, você ter a ajuda das pessoas. Eu não estou falando ajuda, digamos que, de você confiar totalmente nas pessoas, mas é você saber, digamos que, ter um bom time, ter pessoas firmadas assim, olhando para o mesmo alvo, no mesmo propósito. Neemias tinha essas pessoas ao seu lado.
E aqui ele consegue fazer toda a distribuição, né? Não é aquela situação que tem um que está murmurando, tem um que está reclamando, eu não vou fazer, não é assim, eu não concordo, nada disso, né? Neemias tem as pessoas certas ao seu lado para fazer, digamos que essa grande obra, né? Essa reconstrução. E por que eu citei a Igreja Batista Amor e Fé, que eu tenho observado que a Batista Amor e Fé tem estado dessa maneira, tem vivido uma situação parecida? Porque os irmãos sabem, né? Quem congrega nessa igreja, quem acompanha as redes sociais, sabe que na sexta passada a gente iniciou um novo projeto, né? Um novo tempo na igreja, né? Aqui em Copacabana, num hotel. Estamos com um novo espaço toda sexta-feira no culto de casais e famílias. E isso é algo novo para toda igreja. E é algo novo que tem, digamos que, impulsionado todo mundo tem ajudado, todo mundo tem feito a sua parte, tudo um pouquinho, né? E é assim que tem que ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ter essa união, essa alegria, essa comunhão. E rapidamente, quando eu cheguei nesse capítulo 3 lendo, me veio essa lembrança da Batista Amor e Fé, né? Porque nessa situação Neemias poderia ter inimigos, poderia ter pessoas que se levantassem contra, como vai dizer nos capítulos seguintes. A Batista Amor e Fé também é uma situação, pode passar por uma situação ainda como essa, os inimigos que se levantarão, as pessoas que se levantarão contra, que vai dizer que não vai dar certo, mas quando a gente tem a certeza, a gente tem a convicção na fé, quando a gente tem as pessoas em unidade, todo mundo olhando para um só foco, para um só caminho, para um só alvo, tem tudo para dar certo, né? Porque Cristo nos garante, né? Cristo vai na nossa frente, né? Muitas vezes a gente não precisa nem responder à altura a pessoa, a ofensa, a calúnia, o que a pessoa está te fazendo. Às vezes Cristo vai responder por você, né? Cristo vai lutar por você, né? E nessa situação específica de Neemias, quando vai dizer no capítulo seguinte da oposição, como eu já falei, que quando as pessoas veem que está tudo funcionando, está tudo caminhando bem, tem pessoas ali alinhadas realmente no mesmo propósito, não tem, digamos que intriga, não tem desunião, nada disso, começa a vir a oposição, né? E vai dizer, e vai citar no capítulo 4, Sambalate e tudo mais, quando soube do muro, o que estava acontecendo, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão perdendo tempo? Vocês estão fazendo o que nesse muro aí? O que vocês estão aprontando? E muitas vezes a gente tem que estar preparado na vida para ouvir esse tipo de coisa. É você numa situação dessa da unidade, você num novo projeto, com equipes, com pessoas olhando para o mesmo alvo junto contigo, você tem que estar preparado para ouvir coisas contrárias em relação a isso, ou até mesmo você caminhando em busca de um sonho, de um projeto, uma coisa que você sabe que Deus está no controle, Deus está no comando, e a pessoa simplesmente vai chegar para te indagar, cara, o que você está fazendo? Você está perdido? Você está fora da direção? Você está fora do eixo? E aí você tem que ter essa base na Bíblia, na palavra, tem que ter essa convicção que realmente Deus está contigo, que Deus é o seu juiz e que Deus está no controle da situação. Pode pessoas falar o que for, falar que você está fora da direção, que você está maluco, mas você tem essa convicção que Deus te prometeu e está cumprindo, e você está no caminho certo, né? Então, aqui nessa história de Neemias, é algo há tanto tempo que aconteceu, mas que a gente podemos trazer por dias atuais, né? Situações como essa, de histórias bem parecidas, construção de um templo, construção de obra. Aqui especificamente está falando de um muro, mas hoje a gente pode colocar outros exemplos sem ser muro, aquelas coisas que você precisa de ajuda de tantas pessoas, você precisa de pessoas olhando para o mesmo alvo que você, para tudo caminhar, para tudo deslanchar. E Neemias ouve palavras contrárias aqui, ouve pessoas aparecendo, querendo saber se ele realmente está convicto do que ele está fazendo ali, se aquelas pessoas realmente estavam seguras que estavam no caminho certo ali naquela reconstrução do muro. Eles simplesmente continuam na caminhada, sofrem, digamos que perseguições, sofrem calúnias e continuam ali na batalha. E é assim que a gente tem que ser na nossa vida, numa coisa num projeto que esteja em união, ou também numa coisa que seja mais nossa em si, né? Que vai ter situações que vai ser só nós e Deus, né? No caso, vai ser você e o Senhor, né? Vai ser você lutando por aquilo que você almeja, o Senhor ali do teu lado, te ajudando, te batalhando. E pessoas aparecerão para te apontar, para te criticar, mas resta nós saber ouvir a voz do Senhor, ouvir a pessoa certa, ouvir
O Espírito Santo, o que o Espírito Santo está falando contigo? Como é que ele está te visitando? Ele está falando que você está no caminho certo, que você está caminhando bem, que você está acertando? Então vai à luta, continue, vai adiante e não dê ouvido contrário para as pessoas, para as vozes, digamos que, as vozes que não se encaixam com o que você está fazendo. Porque Neemias chega aqui para mudar uma história, uma situação, uma cidade em si. Todo o processo de reconstrução tem esse processo de ele saber o lado humano em si, né? Ele reconhecer o que está acontecendo e querer voltar lá na cidade para tentar mudar alguma coisa do que estava acontecendo. E tem essa parte bem linda, né? Quando ele conta com a ajuda das pessoas, né? Porque sozinho, em muitas situações, a gente não vai fazer nada. Sozinho numa obra de construção, uma obra de você construindo um prédio, sozinho geralmente você não vai conseguir nada. Você tem que ter a ajuda das pessoas, de amigos, de uma equipe. E essas pessoas têm que estar alinhadas contigo, têm que olhar para o mesmo alvo que você. Não são pessoas que têm que te indagar aqui, que poxa, tá errado ali, poxa, não faz desse jeito, faz de outro jeito. Não, são pessoas que têm que estar alinhadas contigo, né? Isso serve para a vida, né? São projetos em unidade, são coisas pessoais, isso serve para a vida, né? Então é isso, irmãos. Soberano Deus eterno, Pai, louvado, glorificado, engrandecido, exaltado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Essa palavra de unidade, Pai, de comunhão, Pai. Temos a consciência, Pai, cada vez mais que precisamos de pessoas ao nosso redor, pessoas boas, para avançarmos em projetos, Pai, em obras. Aqui nessa palavra foi bem claro sobre a reconstrução do muro, Pai. Como é lindo esse capítulo 3, Neemias contando com tantas pessoas para ajudá-lo, cada um fazendo de tudo um pouquinho, Pai. E é assim que é o corpo de Cristo, Pai. É cada pessoa fazendo de tudo um pouco, é a comunhão, a unidade, todos olhando para a mesma direção, para o mesmo foco, Pai. Que venha ser assim nas nossas vidas, Pai, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, Pai. Nesse novo momento da Igreja Batista Amor e Fé, Pai, venhamos ter essa consciência, Pai. Que não venhamos ouvir as vozes contrárias, as acusações que surgirão, as pessoas que aparecerão dizendo que estamos malucos, estamos loucos, Pai. Porque temos essa confiança, Pai, e essa convicção em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor está no nosso barco, Pai. E quando o Senhor está no nosso barco, não tem como afundarmos, Pai. Porque o Senhor nos garante, o Senhor é conosco, Pai. Toma essa palavra nas suas santas e poderosas mãos, que essa palavra venha em encontro de vidas, Pai. Vidas venham ser transformadas, Pai, através da sua palavra, Pai, através do Evangelho, Pai. Que cura, que liberta, que transforma, Pai. Obrigado por tudo, meu Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E faça a sua inscrição no canal novamente e manda essa palavra para um amigo, manda essa palavra para uma pessoa que esteja precisando. Amém, irmãos? Agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus.